Todos estão aqui desse grupo? Ana Laura está aqui? Ah, não, Ana Laura não é desse grupo. O Gabriel está aqui? Professor, estou aqui sim. Opa. Joe? Então, o Joe pediu para avisar, professor, que ele está participando de um processo seletivo e ele teria uma entrevista de emprego bem nesse horário da aula. Então, ele comentou que não ia conseguir participar. Poxa vida. E a Nayara? Tô aqui, professor. Daí. Bom. Então, gente, eu espero que o Gabriel e a Nayara consigam apresentar o tema do nosso estudo de hoje, mas não tem problema nenhum, porque se tiverem alguma dificuldade, se tiver ficado algum buraco aí por conta da ausência do Joe, a gente vai tentando complementar aqui, a gente vai conversando e vai tentando absorver aí o conteúdo dos textos que a gente acabou de estudar, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês, Gabriel e Nayara, por favor. Tudo bem, vamos lá então. Então, a gente vai... Tá todo mundo conseguindo ver os slides aí? Sim. Beleza. Então, só um minutinho. A gente vai comentar um pouquinho sobre as transnacionais no Brasil, né, na segunda metade do século XX, mas não somente também, a gente vai abordar praticamente todo o século XX. E hoje eu vou comentar um texto chamado Multinacionais do Brasil, Aspectos Sociais e Políticos, e o autor é o Osni Duarte Pereira. Eu queria só comentar umas palavrinhas antes sobre quem foi esse autor, quem foi esse pensador, enfim, para a gente saber um pouquinho de como que ele vai abordar o texto também. E além disso, porque ele é um grande pensador, não sei se o professor concorda com isso, mas é legal a gente saber um pouquinho da história dele também. Então, o Osni, ele era desembargador, ele era integrante do TJ do Rio de Janeiro, e ele também estudou Direito aqui na Federal do Paraná. Por conta das defesas que ele tinha da causa ambiental, incluindo a luta contra o imperialismo, concentração de terras, ele foi afastado da função de juiz já no primeiro ano da ditadura militar com o AI-1. Mesmo assim, a Lei Florestal de 1965 foi em boa parte redigida por ele. Ele também tem uma grande produção intelectual, é um autor bastante completo para a gente de RI. Ele tratou de vários assuntos, desde isso que a gente vai abordar hoje, das multinacionais do Brasil, até a relação do nosso país com a China, tem diversos outros temas. E na pesquisa para fazer agora essa apresentação, eu vi na ocasião da comemoração do centenário desse pensador, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que é a CTB, elaborou um documento que foi lido para o público e diz bastante do tema que a gente vai abordar hoje aqui, então eu peço licença para a gente ler rapidinho essa citação. É uma honra inestimável estar presente neste ato falando em nome dos trabalhadores e podendo ensinar aos familiares e amigos do OSNI o nosso reconhecimento pela sua importante contribuição ao Brasil. A CTB da Light vem declarar sua eterna e emocionada gratidão ao Dr. Osni, que em toda a sua vida foi um nacionalista e um dos maiores lutadores pela soberania e consolidação do Estado brasileiro. Com sua prodigiosa inteligência e saber incomparável de jurista, o Dr. Osni apontava os enormes prejuízos que as grandes multinacionais impunham para o subdesenvolvimento de nosso país e o atraso na busca da oferta de uma vida digna ao nosso povo. O Dr. Osni foi a voz mais importante do Brasil da denúncia da Light, pela exploração de tarifas, especulação fundiária e atraso na criação da Eletrobras por mais de 10 anos. Mas o Brasil de hoje é outro. Os generais fracassaram seu projeto de manter o país subalterno no cenário mundial. Se hoje ainda há muito a lutar, muito já avançamos. Devemos parte dessa nova ordem ao Dr. Osni Duarte Pereira. Então, essa foi uma breve contextualização do autor. E antes de entrar nas ideias dele em si, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a vertente nacional estatista, às vezes também chamada de nacional desenvolvimentismo, da qual o Osni era um grande adepto. E também, pois o texto, que é de 1974, ele utiliza muitos dos debates presentes na sociedade dessa época. Então, eu voltei um pouquinho para as ideias dos historiadores, na verdade, Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes, que eles trabalham bastante com esses projetos de sociedade no Brasil, da segunda metade do século XX, qual seja, o embate entre o nacional-estatismo e a contraparte, né, desse projeto, que é o projeto liberal conservador. O primeiro estava relacionado com o trabalhismo, com o PTB, o nacionalismo, industrialização e o fortalecimento do capital nacional. Eles também defendiam a criação de empresas estatais em áreas estratégicas.
Já a vertente conservadora, essa que está ali embaixo, geralmente está associada às elites, à UDN, que era um partido bem conhecido dessa época, né, um partido conservador, postulava uma abertura irrestrita ao capital e dos investimentos estrangeiros, além de serem adeptos da suposta, entre aspas, virtude das leis do mercado. Eles eram ferrenhos defensores da não intervenção estatal. Eu acho interessante fazer esse disclaimer inicial, porque muito da nossa sociedade de hoje, e os debates que a gente trava, devem dessa fonte e desses debates do século passado. E o texto do Osni, que se encaixa bastante nessa primeira vertente, ali em cima, pode ensinar bastante sobre o imperialismo, a imoralidade das multinacionais, e é um guia inicial bem interessante para a gente entender a atuação delas aqui no Brasil. Então, partindo para as ideias do texto em si, o que a gente pode perceber, primeiramente, é o caráter imperialista que o Osni coloca das empresas multinacionais. Já nos primeiros parágrafos do texto, o autor faz alusão à questão acreana, essa que está de fundo ali, e como o imperialismo foi um fator determinante na erupção dos conflitos naquela região, que a gente já estudou, né, que antes era da Bolívia, após negociações do Barão do Rio Branco passaram a ser brasileiras. Então, o autor demonstra que existiam interesses claros lá naquela região, porque a borracha era de extrema importância para a economia internacional no período, e a gente está falando aqui mais ou menos do início do século XX, né? Por conta disso, os britânicos, eles queriam assegurar o monopólio dessa indústria, e segundo as próprias palavras do Osni, eles queriam se apoderar das fontes produtoras de borracha. E eu acho que também não há outro nome para isso, senão o imperialismo, né? Então, o que aconteceu? Eles organizaram uma empresa chamada Bolivian Syndicate. Quando a gente estuda a questão acreana, a questão da Bolivian Syndicate é bastante importante, né? Era uma empresa multinacional com capital britânico e estadunidense, e fracassada essa empresa, a borracha ainda continua sendo de extrema relevância, que demonstra que a atuação dos entes nacionais deve estar relacionada mais com a proteção dos recursos do que com a proteção do capital estrangeiro, porque o capital estrangeiro ele pode dar errado, mas os recursos eles continuam aqui sempre, né? Outro exemplo que a gente pode ver do texto é aquele que a gente conhece quando a gente estuda a Guerra do Contestado, que é bem próxima de nós, inclusive, né? A empresa que, no caso, que a gente está tratando é a Brazil Railway Company, que, após obter as terras entre o Paraná e Santa Catarina, eles conseguiram um verdadeiro tesouro em madeira, e que essas madeiras seriam exploradas presta atenção para o nome dessa empresa, é the Southern Brazil Lumber Development and Colonization Company. É um nome bastante de empresa imperialista do início do século XX, né? Então, os conflitos nessa região, entre o Paraná e Santa Catarina, eles explodiram porque a empresa organizou, por conta própria, uma polícia privada para desalojar os poceiros que não tinham título de propriedade nessa região. Eu não vou entrar nos pormenores do conflito, enfim, mas as estimativas mais confiáveis colocam que o número de mortes foram mais ou menos 10 mil pessoas. Além das vidas humanas perdidas nesse conflito, a construção das ferrovias e o corte das árvores proporcionou uma cicatriz que a gente pode presenciar até hoje, e sentir ainda que a região ela ficou semiárida e totalmente esgotada pela erosão. Não contente com isso, o proprietário dessa mesma empresa, ele tinha uma cabeça meio pink cérebro de dominação do mundo. Ele queria instituir o Comando Mundial do Aço. Ele sempre se impressionou muito com a pureza do minério do aço lá no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, e felizmente ele não foi bem sucedido nessa empreitada do aço. Eu ainda não mencionei o nome desse sujeito. Ele trata-se do Percival Farquhar. É interessante as palavras do Osni sobre esse cara. Ele é americano, né? O Percival é um investidor norte-americano. E o Osni, quando ele fala dele, não coloca totalmente a culpa nas ações do capital estrangeiro, e esse capital estrangeiro é bastante materializado na figura do Percival, mas ele também coloca a culpa nas elites da época, que segundo o próprio Osni, seja por ignorância, corrupção, indiferença, eles possibilitaram que o Farquhar construísse um império invisível na economia nacional em setores extremamente estratégicos. E foi a partir desse tipo de atuação capitalista que a gente desenvolve no Brasil novas percepções de como as multinacionais agem, e também como que elas podem ser totalmente predatórias e destruidoras. E os exemplos que eu citei anteriormente provam muito isso, né? O Osni, ele cita o exemplo do intelectual e político Panjá Calógeras. Hoje ele é conhecido esse nome porque é nome de uma instituição militar, né? Mas o Panjá Calógeras, ele despertou de uma cegueira momentânea sobre o capital estrangeiro, porque anteriormente ele era um ferrenho defensor do capital estrangeiro, só que ele passou a entender o ataque à soberania nacional, e essa mudança de posição
dele serviu para alertar também a opinião pública nacional, e a gente começou a criar uma consciência de como poderia ser danoso à nossa soberania nacional, a atuação das multinacionais. E falando um pouquinho, voltando um pouquinho no tempo, por início do século XX, que a gente está falando um pouquinho da parte da Primeira República no Brasil, que o José Moreira de Carvalho chama de teatro das oligarquias, né? Então, toda essa atuação, quando essas empresas chegaram aqui, elas foram basicamente sepultadas, essas ações, né? Sepultadas pela atuação do Getúlio Vargas com a Revolução de 30. O Brasil começou a entender a necessidade da proteção contra as multinacionais, e foi nesse contexto que o império do Percival Farquhar ruiu. Um exemplo bem claro disso foi a criação da Companhia Vale do Rio Doce, né, que ela surgiu após ter sido colocada basicamente uma pá de cal sobre os escombros de uma empresa que já existia, chamada Itabira Iron. À época do texto, a Vale ainda era estatal, e apesar de ser elogiada pelo próprio autor, hoje a gente já pode considerar que é um tesouro nacional que foi perdido, né? Mas isso é outra história. Então, apesar dessa guinada nacionalista que eu estava falando no Brasil, lá com Getúlio Vargas, a gente sabia que Oi? Né, e com elas... Tá conseguindo escutar, professor? Voltou. Tinha dado uma caidinha. Tá. Não, então eu estava comentando dessa guinada nacionalista no Brasil, né, com o Getúlio, e então com a chegada das multinacionais chegariam novos desafios, e a pressão popular ela seria ora ouvida por aqueles que nos conduzem politicamente, ou nos conduziam, né? E também ora silenciada pela força ou pela atuação das elites. A história do Brasil no período posterior à Segunda Guerra Mundial é cheio de idas e vindas, mas se a gente olhar para trás, olhando com o nosso olhar de hoje, né, a gente sabe que a gente estava lidando com um país totalmente atrasado e pobre, e boa parte disso era fruto da atuação das várias empresas predatórias que estavam aqui. Um exemplo bastante interessante desse caráter espoliativo citado no texto, que eu acho legal citar para vocês, também relacionado a uma das empresas do Percival, eles construíram estradas em várias regiões do Brasil, só que em cada região eles utilizavam bitolas diferentes uma das outras, e isso gerava fragmentação e divisão, tendo em vista a dominação de diferentes regiões. É bem a lógica do dividir para dominar, né? Não contente com isso, as bitolas que eles utilizavam não estavam nem de acordo com o padrão internacional, que no texto o Osni fala que é de 1,44 metros, né? E forçava a aquisição do material de fornecedores específicos. Isso não foi exclusividade do Brasil, pois em diversos lugares de dominação britânica também isso fez presente. Agora, esse tema ganhou a imprensa e o debate público na época. Infelizmente, a gente pode ler as palavras de um grande jurista e intelectual da época, que no auge do seu liberalismo americanista, ele sabia das mazelas que esse tipo de empreendimento traria ao Brasil. Então, eu já dei um spoiler no slide, né? Eu estou falando do Rui Barbosa, então eu peço licença para falar as palavras do Rui Barbosa, a opinião que ele tinha acerca das multinacionais. Então, o que o Rui Barbosa dizia era assim: não busquemos o caminho de volta à situação colonial. Guardemo-nos das proteções internacionais. Acautelemo-nos das invasões econômicas. Vigiemo-nos das potências absorventes e das raças expansionistas. Não nos temamos tanto dos grandes impérios já saciados, quanto dos ansiosos por se acharem tais à custa dos povos indefesos e mal governados. Tenhamos sentido nos ventos que sopram de certos quadrantes do céu. O Brasil é a mais cobiçável das presas, e oferecida, incauta, ingênua, inerme a todas as ambições, tem de sobejo com que fartar 2 ou 3 das mais formidáveis. Mas o que lhe importa é que dê começo a se governar a si mesmo. Um povo dependente no seu próprio território e nele mesmo sujeito ao domínio dos senhores não pode aspirar seriamente manter a sua independência no estrangeiro. Então, essas são as palavras do Barbosa em 1921. E como foi mencionado anteriormente, a pressão popular, por vezes sufocadas dentro do nosso próprio território, não foi suficiente para frear a expansão imperialista. Os defensores do capital estrangeiro diziam que era através das multinacionais que a gente podia aproveitar o progresso e modernizar os hábitos. Enfim, o contraponto que o Osni faz essa visão é que, bem, nós seríamos apenas fornecedores de recursos materiais e mão de obra, ou seja, em todo esse processo nós seríamos espectadores e não usuários.
sempre tem aquela divisão clássica que a gente sabe no Brasil, né? Aquele 1% vagabundo usufruiria da riqueza, enquanto 99% da população estaria miserável, enferma, e assistindo o embarque das nossas riquezas para o além-mar. E agora, partindo para outro tópico bem interessante do texto também, eu me fiz uma pergunta, na verdade, lendo as ideias do Osni, e eu me perguntei como que nós, cientistas sociais, internacionalistas, pesquisadores das áreas das ciências humanas, a gente pode afirmar tão contundentemente que atividades das multinacionais eram prejudiciais e são prejudiciais. A gente pode... Opa, acho que de novo deu uma travada. Não sei se só para mim. Aqui travou também, professor. Travou? Quem sabe, Nayara, você quer dar continuidade? E aí, assim que o Gabriel voltar, ele retoma o que estava falando? Tudo bem, então. Oi, gente. Oi. Oi. Caiu aqui no meu computador, eu voltei no celular. Posso retomar aqui, professor? Claro, Gabriel. Tudo bem. Só um minutinho, então. Eu acho que eu não vou conseguir retomar os slides, mas depois, quando a Ira for apresentar, eu tento colocar de novo. Não sei se está aparecendo para vocês ou não. Tá aparecendo aquele com os Fuscas na linha de montagem. Tá. Então, eu estava falando, basicamente, daquele tópico sobre como que a gente pode afirmar, né, que a atividade das multinacionais é prejudicial dentro do território nacional, né? Então, eu estava falando que o Osni dá uma saída simples para a gente, que a gente pode utilizar dados estatísticos para entender isso. A gente pode pegar dois períodos distintos. Na verdade, a gente pode, e a partir desses períodos, a gente pode perceber como que o desenvolvimento industrial se dá ou se deu. Aqui, no caso, a gente vai utilizar um período de total atividade das empresas, e outro período em que há interrupção, pelo menos parcial ou total, por conta de motivos de guerra. Então, se a gente tomar esse primeiro período de guerra, por diversos fatores, como bloqueio de oceanos, concentração das empresas no esforço de guerra dos países desenvolvidos, né, dos países sede das empresas, as multinacionais elas deixam de focar no mercado dos países subdesenvolvidos, e esse período específico em que elas deixam de atuar é bastante importante para a gente analisar essas estatísticas. E a pergunta que a gente se faz é, nesse cenário em que elas deixam de atuar, o desenvolvimento industrial do país, ele diminui? A resposta do autor é um não bastante contundente, porque as indústrias nacionais geralmente preenchem o vazio deixado pelas ETNs e começam a produzir itens que anteriormente eram importados. Se a gente pegar o exemplo da Primeira Guerra Mundial, bem, tomando um índice de base 100, se a produção brasileira industrial antes da guerra era 100, a partir da eclosão da guerra, ela cresceu de 100 para 188. Então, essa influência da guerra também é descrita pelo Caio Prado Júnior, né, que ele utilizou o censo de 1920, logo depois que a guerra já tinha terminado, e ele mostrou que existiam basicamente 13 mil indústrias no Brasil nessa época. E 6 mil, se a gente pode arredondar mais ou menos quase a metade, foram fundadas no período entre 1915 e 1919. Então, eu achei bem interessante essa ideia também, e é quase uma certa metodologia de como a gente utilizar para pesquisar e poder afirmar tão contundentemente essas ideias sobre as multinacionais. Uhum. Outro aspecto bastante assustador, na verdade, sobre as influências desse tipo de empresa no nosso território é a influência que elas têm para aprovar leis e a atuação delas no parlamento. O Osni cita vários exemplos, principalmente aqueles relacionados à nacionalização, porque antes, na Carta de 1937, quando a gente ainda estava na ditadura do Estado Novo,
foram feitas várias nacionalizações, né? Porém, logo após a guerra, que teve uma mudança de regime, enfim, foram feitas diversas alterações que foram favoráveis às empresas estrangeiras, e isso a gente pode ver nas atas da Constituinte de 1946, que foi onde foi inaugurada a Constituição Liberal, né, que perdoou até a eclosão do regime militar. Então, o que eu disse é que foram feitas várias alterações que foram favoráveis às empresas estrangeiras nesse período. E já que eu entrei nessa questão desse período, o presidente da época era o Dutra, né? E o autor faz uma análise bastante interessante sobre o contexto que a gente viu basicamente na aula de economia brasileira, sobre o contexto da ilusão de divisas, e também como as nossas reservas, né, nessa época, logo após a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, essas reservas poderiam dar uma terminada no desenvolvimento industrial do Brasil, mas foi uma opção política manter o Brasil como um país essencialmente agrícola, né? E isso, essencialmente agrícola, eu coloco entre aspas, porque eram palavras do próprio governo. Eles queriam que continuasse assim. Agora, voltando sobre a atuação das empresas multinacionais no parlamento, a gente não precisa ir muito longe para sentir esse tipo de efeito sobre as nossas vidas hoje. Então, eu tomei a liberdade de passar um pouquinho do período que o texto analisava, né? E eu consegui fazer alguns paralelos de algumas coisas que acontecem hoje no Brasil. Então, eu não quero me alongar muito nesse assunto, eu já estou quase terminando, mas basta a gente voltar alguns meses e lembrar daquela patuscada que foi a aprovação do projeto de lei, que é aquela já lei, né, do novo marco regulatório do saneamento básico. Esse projeto de lei tinha áreas de atrair investimento, né, entre aspas também, e modernizar o sistema hidráulico do Brasil. Só que a gente sabe que a medida vai privatizar 99% da água potável no Brasil e 90% do sistema de esgoto no país nos próximos 12 anos. E adivinha quais foram os maiores apoiadores dessa medida, né? Exatamente, a Coca-Cola e a Ambev. Acho que todo mundo já viu na escola aqueles infográficos de tanto de água que é necessário para produzir, né, determinados produtos dessas empresas. Então, eu acho que isso já diz tudo. Se vocês não acreditam em mim, vocês podem ver esse exemplo de parasitismo no Twitter do vice-presidente de relações governamentais da Coca-Cola, o Victor Bic. Então, ele participou de uma reunião e representando a Coca-Cola dentro da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental de São Paulo. E eu só pergunto para vocês, o que vocês acham que ele queria com essa reunião? Garantir acesso de água potável para toda a população, melhorar o sistema de esgoto no país, mas fica aí o questionamento, né? Então eu passo a palavra agora para a Nayara para a gente continuar nessa questão. Obrigado, gente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gabriel, desculpa. Só uma pergunta, meu áudio tá bom? Tá ótimo. Tá, beleza. Então, o segundo texto, Cartéis e Desnacionalização, do Muniz Bandeira, ele fala sobre os cartéis internacionais e também sobre alguns casos e os métodos utilizados por esses cartéis para destruir as empresas brasileiras concorrentes. Uhum. O cartel de materiais elétricos ele teve origem no início do século XX, onde dois grupos alemães, a AEG e a Siemens e Halske-Schuckert, firmaram um acordo com o trust norte-americano General Electric para dividir o mercado mundial. E mais tarde, em 1930, 9 corporações internacionais firmaram o Acordo de Compensação e Notificação Internacional, o INCA, dividindo novamente o mercado mundial e também com o objetivo de eliminar a competição e promover a elevação geral dos preços dos equipamentos elétricos. Uhum. Aí, em 1936, o INCA se deu lugar à International Electrical Association, AIA, que passaria a coordenar as atividades dos diversos cartéis setoriais da indústria de material elétrico. E esse grupo também criou um fundo de depósito para custear a concorrência contra competidores que não participassem do cartel. No Brasil, várias empresas brasileiras foram alvo do cartel, que utilizavam vários métodos ilegais, como sabotagem industrial, criação de problemas de crédito,
dificuldades na obtenção de matérias-primas, dumping e entre outros, com o objetivo de prejudicar e até mesmo destruir as empresas. Um exemplo disso foi a empresa Empire, que em 1969 começou a enfrentar problemas financeiros. Você pode mudar o slide, só para sua visão. Ele começou a enfrentar a Empire começou a enfrentar problemas financeiros, e a Philips e a Philco, que eram concorrentes, eles mostraram interesse em comprar a Empire, mas não conseguiram chegar a um acordo. Então a Sylvania, que fornecia componentes à Empire, se ofereceu a adquirir a empresa e também passou a pressionar a empresa, dificultando o crédito e a entrega das encomendas com o objetivo de levar a Empire à negociação. E em 1970, as duas empresas firmaram um contrato, mas no meio do contrato a Sylvania desistiu da compra, e daí mais tarde, quando a Empire estava totalmente prejudicada, ela voltou com uma nova proposta e comprou a Empire com um preço menor que tinha oferecido antes. Outro método que foi utilizado para prejudicar a concorrência foi o fornecimento irregular de fios de cobre. A Pirelli, que era integrante do cartel, ele forneceu carretéis de fio de cobre defeituosos à Valita, e, consequentemente, houve um volume muito grande de devoluções de produtos, e isso também criou embaraços financeiros para a Valita. E em 1974, esse mesmo método de fornecer fios de cobre defeituosos aconteceu com a empresa Motores Buffalo S.A. O autor também menciona que o cartel ele tentou também dominar o setor de produção de chapas silicosas. E em 1972, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, sob direção dos representantes das corporações associadas à IA, começou a exigir a liberdade de importação de chapas silicosas com isenção de direitos, e também divulgou uma carta atacando a Cecita, que seria uma empresa brasileira concorrente. Isso provocou protestos de várias firmas brasileiras, mas, ao mesmo tempo, na mesma época, uma campanha contra a tecnologia empregada pela Cecita para a produção de aços silício, com laminação quente, começa a ganhar força. E daí a Nippon Steel anuncia que teria condições para produzir chapas silicosas de grão orientado com laminação a frio. Mas isso nunca acontece. Também, coincidentemente, um misterioso desastre ocorreu com um trem de laminação da Cecita, obrigando a Cecita a parar sua produção. A firma japonesa Yodogawa, a qual a Cecita tinha encomendado 12 cilindros de laminação, só entregou 4 cilindros à Cecita, no qual 2 quebraram algumas semanas depois, e 2 logo se romperam. E tudo isso serviu como um pretexto para a Comissão Executiva do Conselho de Política Aduaneira autorizasse 3 firmas a importar aço silício com isenção de direitos. E essa decisão permitiu que as empresas japonesas promovessem um dumping no mercado brasileiro, e com isso o faturamento da Cecita teve uma queda de mais ou menos 25%. Mas mesmo com todos esses ataques, a Cecita consegue sobreviver, e em 1974 o governo volta a proibir as importações de chapas silicosas. Outro caso aconteceu em 64, quando a Brown Boveri começa a combater a empresa brasileira Kojima. Primeiro, a Brown Boveri conseguiu arrancar grandes encomendas do governo do estado da Guanabara, à base de corrupção, e depois iniciou um dumping violento, vendendo transformadores, caldeiras e máquinas elétricas a preços até 56% inferiores
aos dos concorrentes brasileiros. A Brown Boveri teve um prejuízo enorme, mas ela também recebeu recursos do Fundo de Combate da IAA. E a partir de 67, outras empresas associadas ao cartel também começaram a atacar a Kojima. 12 alternadores vendidos pela Kojima queimaram misteriosamente. E as investigações verificaram que os vernizes isolantes fornecidos pela General Electric, eles evaporaram após 20 horas de uso, fechando então em um curto-circuito as chapas siliciosas das máquinas. Aí, então, Kurt Rodolf Miro, que seria, acho que, o presidente, né, da Kojima, resolve processar a Brown Boveri por dumping, denunciando ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas a acusação de dumping foi absolvida. Outro caso que o autor cita é a luta de Herberto Ramos. Herberto possuía uma firma fabricante de escavadeiras, guindastes e tratores, e enfrentava a pressão das subsidiárias estrangeiras, desde quando não aceitou a participação da Ellicott Bucyrus no seu capital. E em 1970, Herberto Ramos participou de uma concorrência pública para a montagem de uma fábrica em Pernambuco, disputando com a Fiat, que dominava metade do mercado brasileiro. E quando esperava a homologação do seu projeto, a FASO, a Fábrica de Aço Paulista, pediu falência e moveu uma ação dolosa contra Herberto Ramos para impedir a construção da fábrica. Mas, na verdade, uma corporação norte-americana, Alice Chalmers, tinha comprado sigilosamente a FASO e firmou um acordo de cartel com a Fiat, dividindo o mercado de máquinas de terraplanagem na Itália, Estados Unidos e Brasil. E isso acabou prejudicando Herberto Ramos. Então, o Herberto Ramos ele entra com um processo e consegue uma vitória no STF, condenando a Fiat e a Alice Chalmers por concorrência desleal. E Herberto consegue uma indenização de 83 milhões de cruzeiros. Mas, mesmo com a vitória do STF, Herberto Ramos continuou a encontrar dificuldades para vender seus produtos. E basicamente isso. Oi? Basicamente isso, professor. Tá, ok. Então, agradeço aí a participação de vocês, Nayara e Gabriel. Achei muito oportuna e boa a introdução que o Gabriel fez ao buscar alguma informação a respeito de um dos autores, de um dos textos, né, o Osni Duarte Pereira, para mostrar que eu geralmente costumo falar aqui sobre os autores, né, e mostrando assim que são sempre pessoas altamente qualificadas, né, de áreas de conhecimento diferentes, mas são intelectuais, né? É o caso tanto do Osni Duarte Pereira como do Luiz Alberto Muniz Bandeira, né? O Muniz Bandeira tem, inclusive, uma ascendência alemã, né? E são dois importantes pesquisadores. O Muniz Bandeira com uma literatura muito, muito vasta, né, sobre relações internacionais, principalmente. Então, pela primeira vez aqui, entre todos os casos que nós temos estudado aqui, nós estamos usando autores brasileiros para narrar um pouco aí da experiência das empresas transnacionais no Brasil. Mas, grosso modo, os que vocês ouviram aqui, apresentado pelo Gabriel e pela Nayara, é muito similar ao que a gente já vem vendo. Não há uma mudança radical, né?
na maneira das empresas transnacionais se relacionarem com os países para onde elas se dirigem, né? A gente percebe, quando a gente olha para todos os exemplos que nós estudamos, a gente começa a perceber que existe um padrão de relacionamento entre as grandes corporações transnacionais e os países onde elas operam. Mas eu queria, assim, ainda fazer um comentário antes de tecer, ao mesmo tempo já entrando aí nos comentários sobre a apresentação de vocês, talvez eu opte não por falar na sequência, ou seja, falar de um texto, depois falar do outro, mas talvez eu prefiro lidar assim com grandes temas que permeiam, digamos, aí os dois textos, né? Mas antes disso eu queria só lembrar, como fiz também nos outros textos, que nesse caso presente nós estamos diante de uma situação diferente das anteriores. Diferente por quê? Em primeiro lugar, a época até coincide um pouco com os acontecimentos que nós vimos aqui no Irã e em Cuba, década de 50. Mas esse texto aqui vai além da década de 50 e eles fazem referências ao longo do texto até a década de 60, década de 70, pelo menos parcialmente, né? Então já pega um período muito mais avançado do século XX, mas ainda um período, digamos assim, compreendido, né, dentro daquele contexto da Guerra Fria, no plano internacional, né? Isso vai ser importante, porque apesar de não ser objeto dos livros, né, apenas marginalmente o Osni Duarte Pereira fala a respeito do período pós-64, mas 1964 está ligado com as empresas multinacionais, né? Mas veja, uma outra mudança que tem é o seguinte: nós vimos empresa de comércio na Índia, nós vimos uma empresa de mineração na África do Sul, nós falamos aqui sobre empresas petrolíferas, no caso de Cuba e do Irã, nós falamos aqui com uma grande corporação do setor agrocomercial, que foi a United Fruit, na América Central e particularmente na Guatemala. E agora, para que a gente não tenha dúvida, né, nós estamos falando do setor industrial, né? E eu... Oi. É interessante, né, como a gente vem estudando que o processo dentro dessas multinacionais ele se dá de forma peculiar e meio similar por onde ele acontece. Eu estava pensando se a questão dessas empresas, ela, por ter esse viés político, se ela se forma mais organicamente no sentido de que, por exemplo, uma empresa entra num país começando uma competição e por causa dos problemas ou dos desafios que ela enfrenta aí, ela vai formar um cartel, ela vai agir deslealmente, ou ela já entra no país sabendo que ela vai formar um cartel e vai derrubar outra companhia ilegalmente, ou por ser político depende da região, ou depende do produto, caso for petróleo, alguma coisa assim. Porque, como eu falei, elas têm meio essa mesma linha de raciocínio, mas eu imagino se os motivos ou se a velocidade como qual ele acontece seria influenciável também. Olha, eu penso que as duas coisas acontecem. Eu penso que as duas coisas acontecem porque o processo econômico, né, o processo de investimento, ele tem uma dimensão política, né? Ele tem uma dimensão política na medida em que o investidor não faz um investimento sem um propósito e ele precisa criar condições
para que esse propósito seja alcançado, né? Então, essas condições para que o propósito seja alcançado, elas são criadas politicamente, muitas vezes, né? Outras vezes até militarmente. A gente viu que os ingleses, por exemplo, lá na Índia e também na África do Sul, uma das condições que eles se precaveram para que as coisas dessem certo, ou seja, para que os resultados esperados fossem efetivamente alcançados, foi ir armado. Eles Pois foram, é, mas, tipo, no né? sentido, assim, da questão da Guerra Fria e investimento, por exemplo, o investimento direcionado para os países do norte, ele foi extremamente massivo. Então, você pega o dinheiro que os Estados Unidos investiu dentro do Plano Marshall, e ele não foi só para dominar a Europa, ele foi para levantar e até fortalecer as estruturas que já existiam, até salvando essas empresas que, depois da guerra, estavam afogadas e meio morrendo. O que não foi, óbvio, não foi feito em países menos desenvolvidos, até porque eles não tinham essa estrutura inicial. Mas eu digo assim, interessante como ele meio que ajudou a Europa enquanto batia no resto do mundo, né? Mesmo com a União Soviética, que criou o plano, como é que era o nome do plano? Que eles criaram em resposta do plano Marshall, também para fazer investimento dentro dos países soviéticos. Eu não lembro o nome. Comecon. Comecon, exatamente. Uhum. Exatamente. Isso que você está falando, então, reforça ainda mais ainda, eu ia comentar isso aqui na sequência, mas reforça muito mais ainda essa dimensão política da economia. Essa ligação que existe entre o privado e o público. Ou seja, o interesse do Estado e o interesse dos grupos privados. Na verdade, essas coisas são convergentes, né? É por isso que a gente viu o Estado o tempo todo, né, atuando nos outros casos que nós pudemos comentar, e aqui de novo vai entrar isso aqui, né, a gente já fala, e no caso que você menciona, que também é muito emblemático, né? Quer dizer, o plano Marshall, né, Camila, só de o nome dele já é o nome do general. Podia ser o plano Bill Gates da época, se tivesse lá um Bill Gates naquela época, mas não foi. Foi plano Marshall, ou seja, o Estado estava por trás do projeto do plano Marshall, né? Portanto, existe uma conexão de interesses que não é nem só entre as empresas, isoladamente, nem coletivamente, tem também a intervenção do Estado. E é muito importante a gente entender essas coisas, né? Porque cria-se um entendimento, às vezes, tão distante da realidade, né? E deseja-se que a gente acredite nessas coisas, porque se a gente acreditar, a gente pensa que não tem alternativa, né? E eu penso que o texto de hoje, por exemplo, ele traz uma série de elementos aí para despertar o nosso conhecimento sobre esse mundo que a gente vive e sobre os interesses que nós precisamos ter. Nós que eu falo, eu digo enquanto nação, enquanto país, né? Pelo menos. Então, eu só estava dizendo aqui, voltando aqui, não sei, Camila, se deu mais ou menos para... Sim, deu para entender, sim. Mais ou menos. E eu talvez ainda volte essa questão aqui nas próprias considerações que eu vou fazer. Eu aqui nesse caso desse texto de hoje, desse assunto de hoje, eu cheguei a notar aqui, porque eu acho que é importante a gente mostrar. Eu estava falando que agora nós estamos lidando com um caso no setor industrial, que é para ninguém pense que a ação das multinacionais no setor mineiro, ou do setor agrícola, ou do setor comercial, que ela é diferente do que faz no setor industrial. É por isso que eu falei, para a gente construir um padrão de relacionamento, nós precisamos observar as regularidades nas mais diversas situações, regiões do mundo e contextos históricos, né? Então, veja, eu notei aqui, por curiosidade, algumas das empresas que foram mencionados, os exemplos delas no texto, dos dois autores aí. Vejam as empresas: Philips, Pirelli, Toshiba, Siemens,
Asia, Westinghouse, Brown Boveri, Nippon Steel, Saab, Scania, Mercedes-Benz, Fiat. Tudo empresa do setor industrial, setor de máquinas, né? Tem também empresas aí do setor de produção siderúrgica, né? Produtos eletrônicos. E de onde são essas empresas? Na hora que a gente lista, a gente pode ver, ó, holandesa, italiana, japonesa, alemã, suíça, né? Italiana. São essas as empresas envolvidas aqui, todas no setor industrial. Então, essa é uma nova característica desse caso específico que nós estamos vendo aqui agora. Bom, o primeiro elemento assim, que eu acho que é importante destacar diz respeito exatamente a esse complexo relacionamento de alianças e apoios e ações que são construídas pelas empresas transnacionais. Elas não estão sozinhas. E como a Camila bem falou quando ela se manifestou, esse texto, eu gostaria muito que esse texto mudasse, impactasse vocês, esses textos que estão sendo trabalhados. Repito, aqui a nossa questão aqui não pode ser aprender para a prova. Tem que ser alargar o nosso entendimento dessa sociedade, desse mundo que a gente vive, dentro do qual depende a vida que a gente tem. Então, veja, o texto aqui vai dizer para nós, por exemplo, que as empresas multinacionais, elas constroem alianças entre si. Elas constroem alianças entre si, né? Então, veja, elas se comunicam, se encontram, conversam, definem ali quais são os seus objetivos comuns. É possível que cada uma tenha objetivos até diferentes, tenham outros propósitos, outras maneiras de agir, mas elas têm alguns objetivos comuns. É em torno dos objetivos comuns que é traçado o plano delas. Então, aqui, nesse contexto aqui, tendo em vista, inclusive, um período muito mais avançado da história do capitalismo, as empresas criam alianças, criam cartéis. E esses cartéis, eles passam a ser instrumento do poder dessas empresas. No caso específico, os autores denunciam a existência de cartéis internacionais que recebiam doações que eram um percentual do lucro das empresas, e essas doações serviam para construir um fundo. Esse fundo, na verdade, é um fundo de recursos, né, que estaria à disposição das empresas pertencentes ao cartel nos momentos em que elas precisassem de atacar a competição de empresas que estivessem fora do cartel. Isso aqui é planejamento. Ah, professor, mas espera aí. Eu sempre ouvi dizer que é por isso mesmo que o Estado é ruim. O governo é ruim, professor. Eu sempre acreditei nisso. Porque o governo fica planejando as coisas. O bom mesmo é deixar que tudo funcione livremente, professor. Porque aí a coisa vai para frente. Veja se as multinacionais atuam livremente, que as coisas vão para frente.
Então, aliança entre as grandes corporações. Já vimos isso, não dessa maneira aqui, através de uma organização, de um cartel que criava fundos de apoio para o ataque das multinacionais, mas nós vimos o que aconteceu, por exemplo, no Irã. Só para citar um exemplo. Lá o problema foi com uma companhia britânica. Quem deu o golpe, quem criou as condições para o golpe, foi a CIA norte-americana. Mas como é isso? Isso significa aliança de interesses. O Irã é um país do hemisfério sul. Não pode desafiar o poder do hemisfério norte. Nessa hora, o hemisfério norte se une. Tem se unido até hoje. Para quê? Por exemplo, atualmente, para destruir países, bombardear países. Se unem. Hoje, essa instituição internacional, que hoje ela não precisa nem mais ser muito escondida, né? São as próprias Nações Unidas, que apoia as ações dessas empresas. Atualmente, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ler, mas os britânicos confiscaram depósitos do governo venezuelano. Eu não ouvi nada das Nações Unidas. Pelo contrário, se depender das Nações Unidas, eles também está sancionado lá a eleição daquele camarada lá que se autodeclarou presidente da Venezuela. Mas veja, a aliança dessas empresas, ela também é feita com os estados. Com os estados. Nós vimos aí, por exemplo, no texto do Osni Duarte Pereira, que ele menciona que autoridades norte-americanas chegavam a emitir suas impressões sobre as políticas adotadas pelo Brasil. Você já imaginou isso? Se o governo brasileiro ficasse emitindo suas posições sobre as políticas adotadas pelos Estados Unidos? Então, o texto aí menciona claramente, né, que autoridades dos Estados Unidos se manifestavam em desacordo com políticas brasileiras que afetavam os interesses das empresas multinacionais dos seus países. Né? Bom, mas não é só. As empresas multinacionais, segundo os textos que nós vimos aí, agem também através de agentes corruptores. O texto nos conta que a Standard Oil, né, a Esso, naquela época, interessada, aí ele está falando, se eu não me engano, dos anos 30, interessado com a questão do petróleo no Brasil, chegava a ter agentes que não eram empregados ali da empresa no dia a dia, mas trabalhavam externamente, e a ação deles, desse agente, era de realizar contatos com políticos brasileiros e tentar construir ali acordos
que pudessem beneficiar as empresas transnacionais. E, para isso, usava-se de corrupção. Olha só como as coisas se repetem. A partir de hoje, vocês não podem mais aceitar esse negócio de que a corrupção está no DNA do brasileiro. É impossível. O que nós estamos vendo aqui mostra que as empresas transnacionais corromperam na Índia, corromperam na África do Sul, corromperam na Guatemala, corromperam no Irã, corrompem aqui agora. Então significa que as empresas transnacionais são verdadeiras vítimas do mundo? Elas que detêm o poder? E o resto do mundo todo é corrupto. Todo mundo é corrupto, menos as empresas transnacionais, que são vítimas dessa gente má que está espalhada pelo mundo todo. Eu prefiro acreditar no oposto. Elas são as disseminadoras da corrupção. Porque o interesse é principalmente delas, de penetrar nos mercados externos, de se apropriar de recursos estrangeiros, de eliminar uma concorrência. Aqui nós temos motivos suficientes e em grande número de quem tem interesse em comprar. Comprar alguém para conseguir o que quer. Então, veja, as multinacionais, elas se relacionam criando alianças, elas constroem vínculos com os seus estados nacionais, onde estão as suas matrizes, elas corrompem as lideranças nacionais dos países para onde elas vão, inclusive dos seus países. Vimos isso aqui também. Né? No caso do Brasil, né, o Muniz Bandeira, por exemplo, ele menciona um caso específico aí lá no antigo estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, quando o governador era Carlos Lacerda. Então ele mostra que Lacerda foi corrupto, foi corrompido, na verdade, e beneficiou em licitações do Rio de Janeiro empresas estrangeiras em detrimento de empresas brasileiras. Mas para que isso acontecesse, tinha muito dinheiro no negócio. Ele menciona também o caso de vários ministros de Estado brasileiros que tinham vínculos profissionais de longa data com grandes transnacionais e que foram depois colocados no Estado, a nível de ministro, para dirigir a política dos países hospedeiros desses investimentos. Além disso, o texto mostra também que essas ETNs, elas criam, financiam instituições variadas nos países onde elas se dirigem. Nós vimos o caso lá na África do Sul, nós vimos o caso do Cecil Rhodes comprando o jornal local, para que através do jornal fosse sempre apresentada uma leitura dos fatos de acordo com os interesses da Companhia Britânica. Aqui no Brasil, além do financiamento aos jornais, aos meios de comunicação, também foram criadas instituições variadas ou financiadas. Nós falaremos disso futuramente, em breve, porque isso aí chamam-se, normalmente lá nos Estados Unidos, foram criados primeiro, né? É o que a gente geralmente chama de think tank, né? Que são essas empresas que, na verdade, elas encarnam, enquanto instituições de pesquisa, elas encarnam ali os interesses também das grandes corporações.
e são financiadas para isso, né? Então, veja, o variado leque de meios que são colocados em prática pelas grandes corporações para que elas alcancem os seus objetivos. E essas coisas todas, elas são organizadas, né? Os textos aí também vão nos dizer que os governos dos países desenvolvidos, de onde vinham a grande maioria das corporações transnacionais, eles atuam não só diretamente, em alguns casos, né, indiretamente, como no caso, por exemplo, que eu mencionei aqui, que autoridades norte-americanas chegavam a emitir, a comunicar através dos seus embaixadores, os governos dos demais países que adotavam políticas que podiam desinteressar ou prejudicar as suas multinacionais, mas eles também agem de outra maneira, paralelamente a tudo isso. Então, por exemplo, empréstimo pode ser um meio de chantagem. E não vamos esquecer que empréstimo é capital estrangeiro, só não é investimento direto, mas é capital estrangeiro. Então, veja, empréstimo é um meio poderoso de chantagem, né? Então, oferecer um empréstimo para um projeto que o governo de um país tem, um projeto grande, muitas vezes não gera apenas juros, gera uma série de favores que precisam ser acrescentados pelo país receptor daquele crédito. E esses empréstimos, junto com os investimentos das corporações, como a gente já teve chance de falar, cria uma massa de recursos que são anualmente transferidos para o exterior, reduzindo na mesma proporção a capacidade de reinvestimento desses países ou de acumulação de capital, que é o que vai determinar a dinâmica de expansão desses países, né? Então, os autores deixam isso aqui muito claro. Um terceiro elemento aqui mostra para nós, principalmente aí no texto do Osni Duarte Pereira, né, que diante desse grande poder que entra no país junto com a empresa transnacional, que não é só ela, né? Governos nacionais dos países receptores dessas empresas acabam muitas vezes sofrendo, né, e se vendo obrigados, na verdade, a aceitar chantagens do capital internacional ou das empresas multinacionais. Então, logo depois do assassinato de Getúlio Vargas, nos diz aí o texto que uma lei que havia sido promulgada pelo governo de Getúlio Vargas foi revogada. Uma lei que limitava a remessa de lucros das empresas multinacionais para o exterior. Não vamos esquecer que esse mesmo motivo
esteve no centro do golpe de 1964 no Brasil. Porque João Goulart também apresentou um projeto de lei que visava regulamentar, não é roubar, não. Não é tirar, não. Ninguém está tirando nada de ninguém. João Goulart, através de números, ele percebia que entrava no Brasil um volume determinado de investimento estrangeiro e em 2, 3 anos já tinha saído o triplo. Não parece muito lógico que um país que carece de recursos se relacione com o outro e que o resultado desse relacionamento é a extorsão do país que já não tem recurso. Mas é uma coisa meio óbvia. E João Goulart, na hora que mexeu também com os interesses da grande oligarquia latifundiária brasileira, porque ele quis fazer, simultaneamente a isso, ele quis fazer uma reforma agrária, aí pronto, aí ele conseguiu acirrar, né, a ira do capital estrangeiro junto com a ira da oligarquia brasileira, que juntos controlavam toda a mídia e fizeram o que fizeram aqui, né? Então, esse elemento aí é um fator assim importante, né? Porque nós vimos aí, por exemplo, que o resultado desse poder das multinacionais também é o de prejudicar enormemente, né, as empresas nacionais competidoras, né? Um outro detalhe aqui é que, aproveitando aí essa temática que nós estamos aqui hoje trabalhando, esse assunto, o texto fala sobre a Petrobras, fala sobre a decisão de Getúlio Vargas de criar a Petrobras. Eu penso que a história da criação da Petrobras, ela é um capítulo particular, especial da história do Brasil. E mostra muito para nós, mostra muito de como as coisas funcionam. Eu não sei se vocês já leram a respeito da história da criação da Petrobras, mas durante muitos anos, antes da criação da Petrobras, o Brasil pagava para que geólogos norte-americanos, principalmente, viessem ao Brasil para pesquisar a existência de petróleo no subsolo brasileiro e a viabilidade de exploração desse petróleo. Porque não bastava ter petróleo, porque o investimento para tirar petróleo do subsolo é grande. Então é necessário que haja não apenas petróleo, mas uma quantidade de petróleo que justifique o investimento para ser arrancada do subsolo. E os geólogos americanos vinham ao Brasil, pesquisavam, e o diagnóstico que eles davam era o seguinte: há petróleo no Brasil, mas não em quantidade suficiente que justifique a exploração dessa reserva mineral. E Getúlio Vargas, a partir de um determinado momento, invocado com esses diagnósticos de geólogos estrangeiros, ele resolveu pagar por pesquisas com geólogos brasileiros. Talvez
com técnicas menos avançadas, talvez com conhecimentos menos avançados, mas os técnicos brasileiros disseram que não, que havia, não apenas havia petróleo, mas havia petróleo em grandes quantidades no subsolo brasileiro, que justificava a exploração do petróleo. Foi aí que o governo brasileiro começou a perceber que os geólogos americanos, eles não queriam alargar a produção de petróleo no Brasil, porque quanto mais petróleo for produzido, maior será a oferta. Quanto maior a oferta, menor o preço. E eles, como de certa forma atendiam, portanto, aos interesses das corporações transnacionais petrolíferas, eles tentaram dissuadir o Brasil, o governo brasileiro, de qualquer tipo de projeto nessa área. E a finalidade era que o Brasil continuasse como era até aquela altura, antes da criação da Petrobras. Era um país que detinha exclusivamente refinarias, como Cuba. E de onde vem o petróleo que o Brasil refina? Vem das grandes corporações transnacionais que tiram petróleo, principalmente do Oriente Médio, vende para ela mesmo, que é quem refina no Brasil, e faz lucros extraordinários. Exatamente porque controla a oferta e, dessa maneira, garante preços elevados. Foi assim que nasceu a Petrobras, foi isso que levou Getúlio Vargas a investir na criação da Petrobras. Por que eu estou contando essa história? Porque eu quero dizer para vocês, aliás, tem uma passagem aí no texto, tem uma passagem, agora eu não vou lembrar em qual dos dois textos, mas tem uma passagem no texto onde, na verdade, é uma citação do próprio Getúlio Vargas. Está aqui, ó. Está na página 31 do texto do Osni Duarte Pereira, Getúlio falando: ninguém nega a grandeza do capitalismo, mas também ninguém nega hoje sua decadência. Getúlio aqui está falando na década durante a Segunda Guerra Mundial, ou pouco depois, né? Então ele continua: desde que se tornou internacionalista por meio de trustes e cartéis, desde que dominou a produção e os mercados mundiais, contra ele estão se levantando as grandes forças políticas e sociais do universo. O que procuramos nesta emergência, repito, é uma conciliação para evitar que nossa evolução se faça com violência e choque. Não se faça a dinamite, mas pela inteligência, pela cultura das elites, envolvendo etapa por etapa até que o mundo encontre nova estrutura de repouso social. Então, mais uma vez a gente vê Getúlio aí, já tivemos chance de ver Getúlio também lá em Economia Política, fazendo declarações, mas aí, mais uma vez, de maneira muito clara, perceba que o discurso dele se assemelha com o discurso de Jacob Arbenz, que a gente viu aqui no caso da Guatemala. Ele não era contrário aos interesses do capital estrangeiro. Ele queria conciliar os interesses do capital estrangeiro com os interesses do Brasil. Portanto, a mesma coisa vai acontecer com Jânio Quadros, né? Esse é o propósito de Jânio Quadros também, é simplesmente promover o desenvolvimento nacional.
Eu queria ainda aqui citar, deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar nas minhas citações aqui, página 25, tem uma citação aí do Rui Barbosa. Essa citação ela foi colocada pelo Gabriel no slide. E foi muito bom você ter destacado ela, Gabriel. Porque o Rui Barbosa, ele não é conhecido como sendo um sujeito extremamente nacionalista, ou sei lá o quê, não. O Rui Barbosa é conhecido como sendo um homem de grande inteligência. Então, Rui Barbosa diz o seguinte, na citação do Gabriel, eu vou repetir porque ela é importante, porque ela não é a citação do Bolsonaro. Se fosse, a gente não precisava levar em consideração, mas é a citação de um dos maiores personagens e diplomatas da história do Brasil. Esse homem com visão de estadista. Ele diz, não busquemos o caminho de volta à situação colonial. Olha só o que ele está falando aqui para nós. Guardemo-nos das proteções internacionais. Acautelemo-nos das invasões econômicas. Vigiemo-nos das potências absorventes e das raças expansionistas. Não temamos tanto os grandes impérios já saciados, quanto dos ansiosos por se acharem tais à custa dos povos indefesos e mal governados. Tenhamos sentido nos ventos que sopram de certos quadrantes do céu. O Brasil é a mais cobiçável das presas e oferecida incauta, ingênua, inerte a todas as ambições, tem de sobejo com o que fartar 2 ou 3 das mais formidáveis. Mas o que lhe importa é que dê começo a se governar a si mesmo, porquanto nenhum dos árbitros da paz e da guerra leva em conta uma nacionalidade adormecida e amenizada na tutela perpétua do governo que não escolhe. Um povo depende do seu próprio território e nele mesmo, um povo dependente no seu próprio território e nele mesmo sujeito ao domínio de senhores, não pode aspirar seriamente manter a sua independência no exterior, no mundo. Bom, eu prefiro que as minhas perspectivas elas estejam convergentes com as opiniões de homens como Rui Barbosa do que com as opiniões de homens como Paulo Guedes. Né? E não vamos esquecer, depois que vocês leem isso aqui, seria interessante entrar no YouTube e colocar lá no YouTube o seguinte: Bolsonaro presta continência à bandeira americana. E veja o que vai aparecer no YouTube para você lá. Rui Barbosa está falando disso no começo do século XX. Nós estamos há 100 anos. Foi para lá que nós voltamos. Nós conseguimos, nós brasileiros, nós conseguimos dar um passo de regressão na nossa história de um século, pelo menos. Né? Eu não sei, deixa eu ver se eu ainda tenho mais algum detalhe aqui que eu quisesse comentar. Acho que não.
Apenas, né? Eu vou só porque, inclusive, o nosso tempo aqui está esgotado, mas eu vou então só mencionar rapidamente o que o Gabriel já falou, está principalmente no texto do Moniz Bandeira, os meios de ação das empresas multinacionais com o objetivo de controlar mercados externos. Então, eles se utilizam de corrupção, suspensão do crédito, né? Obstrução na aquisição de insumos, retenção ou atraso na entrega de insumos, a entrega de peças defeituosas. A Nayara comentou aí, quando ela falou de vários casos, e um dos casos que ela mencionou foi da Codima, que as peças usadas lá naquelas máquinas da Codima, eu não tenho certeza se agora foi exatamente no caso da Codima, estavam com defeito, e o produto que ela gerava, que ela produzia, vinha com defeito por causa da peça defeituosa. E isso gerou uma onda de reclamações por parte dos compradores que acabaram optando pela empresa concorrente estrangeira. E as peças defeituosas foram fornecidas por outra empresa multinacional, que, aliançada com os interesses da concorrente multinacional da Codima brasileira, entregava peças defeituosas, né? E dumping, que é um instrumento importante até os dias de hoje. Gente, eu espero que esse nosso estudo de hoje também tenha contribuído aí para a gente, aos poucos, ir construindo, né, uma ideia sobre o padrão de funcionamento das grandes corporações em países terceiros, principalmente, né, porque a gente vai em breve falar um pouquinho sobre a teoria, né? Juntando tudo isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida, gente? Professor, acho que dúvida não, mas eu queria só pontuar que a escolha dos textos que o senhor fez está realmente muito boa, muito interessante, muito clara. Obrigado. Com quem eu falei? Suelen. Obrigado, Suelen, e eu fico contente de ouvir isso, não pelo elogio que você faz, mas porque quando a gente escolhe os textos, né, a gente tem um cuidado muito grande, exatamente para que os textos não dê a impressão de uma abordagem parcial, né, enviesada, né? Então é a primeira vez, por exemplo, agora, que eu me utilizo de texto de autores do próprio país para falar sobre o que acontecia nesse país. Talvez porque haja essa literatura mais abundante no caso brasileiro. Mas em todos os outros casos, eu vinha utilizando autores dos países das multinacionais, para não ficar dúvida, né? E não eram autores vinculados com esquerda, não tinha nada disso. Eram pessoas, eram profissionais, eram estudiosos que abordavam as questões e simplesmente narravam o que acontecia. Assim como Adam Smith, né? Assim como Adam Smith, que ele era um liberal, ele tinha a sua preferência em termos de economia política e tal, mas ele nunca escondeu, ou pelo menos ele denunciou as coisas que ele considerava que eram visíveis e importantes no funcionamento do capitalismo. Por exemplo, foi o Adam Smith que mencionou para nós que o interesse do indivíduo nunca é solidariedade, nunca é ajudar a vida do outro, mas é o próprio interesse. E isso serve para nós aqui agora, porque a empresa transnacional representa interesses privados. E elas não têm interesse nenhum. Quem falou isso não sou eu, foi o Adam Smith. Elas não têm interesse nenhum
em promover o desenvolvimento do Brasil. Não é isso que as traz para cá, nem do Brasil, nem de lugar nenhum do mundo. Né? Então, eu procurei aí, na verdade, selecionar os textos que permitissem a gente ter uma leitura que nos colocasse em contato com essa realidade, mas que não fosse muito parcializada. Então, mais uma vez, muito obrigado a você, obrigado também a todos os colegas, particularmente hoje a Nayara e o Gabriel, e a gente retorna, então, aí na segunda-feira. Obrigado, um abraço para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Até mais. Tchau. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.